Você sabe o que é interdição? É quando uma pessoa não consegue medir as consequências de suas ações. Nesse caso, a família pede na justiça a chamada curatela. Depois de 7 anos de muitas idas aos médicos, a esposa de Eunice decidiu entrar com um processo de interdição. O servidor público começou a sofrer de demência, doença em que o paciente perde aos poucos a autonomia física e psicológica. A gente tinha aquela esperança que ia passar, que aquilo ia ter cura, que ele não ia precisar disso. Então a gente foi deixando, foi passando. Quando a gente viu que não tinha mais retorno, aí nós entramos. Ele foi interditado em 2016. De lá para cá, a rotina da família mudou bastante. Mexeu muito com a gente, principalmente por essa questão de que ele era um chefe da família, que estava sempre com a gente, e ele que comandava, ele que tinha assim, maior liderança. E depois a gente começou a ver que a gente ia ter que se unir e cuidar dessa parte também, que era a parte que ele cuidava mais administrativa, mais de financeira. Então, a gente teve que aprender a lidar com isso, de uma hora para outra. Em casos de incapacidade física ou mental de pessoas maiores de 18 anos, o Código Civil prevê a interdição. Isso se dá em casos de doenças como demências, sequelas de traumatismo craniano, AVCs, esquizofrenia e bipolaridade grave. Também pode ser por motivos de dependência química ou quando a pessoa tem compulsão por compras. Para ajuizar uma ação é necessário que fique provado que a pessoa perdeu a capacidade de assumir os atos civis, ou seja, cuidar da própria rotina, como se alimentar, locomover e ter discernimento para gerenciar os rendimentos, como salário e bens. O processo de interdição, ele visa transferir para outro a prática dos atos da vida civil, ou seja, movimentação de conta em banco, assinatura de contratos, aquisição de patrimônio, venda de patrimônio, né? São os atos da vida civil que precisam ser transferidos. Se não houver essa necessidade de transferência de atos da vida civil, não existe necessidade de um processo de interdição. A Justiça pode conceder a interdição definitiva ou temporária. A decisão será tomada com base nos laudos da perícia médica e psicológica. Eu tenho que materializar a incapacidade, caso ela exista. Para tal, nós entrevistamos o indivíduo, às vezes mais de uma vez, muitas vezes mais de uma vez, entrevistamos os familiares ou outras pessoas que são responsáveis pelo cuidado dele. Nós podemos e devemos também pedir exames complementares, exames de neuroimagem e testagens neuropsicológicas para avaliar a capacidade, portanto, de entendimento do indivíduo e da sua testagem de realidade. Se ela for comprometida, nós podemos concluir que ele é incapaz e, portanto, que ele deverá ser interditado. E vale lembrar, quem for definido como curador, ou seja, a pessoa que se responsabiliza por todos os cuidados com o interditado, deverá periodicamente prestar contas à Justiça.